Antes de entrarmos em cada um dos elementos da obrigação tributária, esses que acabamos de ver na aula passada, né? Antes de falarmos de fato gerador, do momento da ocorrência do fato gerador, o local da ocorrência, os elementos pessoais, sujeito ativo, sujeito passivo, os elementos quantitativos, base de cálculo e alíquota. Vamos ter essa aula para falar sobre algumas disposições preliminares que estão postas lá no artigo 1º ao artigo 3º, uma parte conceitual, né, que é importante para que a gente possa evoluir de maneira mais fácil aí nas próximas abordagens. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, eu tenho aqui na minha tela exatamente o PLP, deixa eu abrir aqui, ó. Tenho aqui exatamente o PLP número 68 de 2024. Aqui, né, o nosso objeto de estudo, aqui nessa trilha, várias aulas. E aqui nessa aula, quero tratar com vocês deste primeiro capítulo do artigo 1º ao 3º, que me fala sobre essas disposições preliminares. Então vamos lá, deixa eu já trazer aqui para vocês, vocês vão ver que é muito rapidinho, já está tudo esquematizado e pronto, deixa eu aumentar aqui. Olha só, primeiro, né, o artigo 1º não poderia começar diferente, ele já me institui o IBS e a CBS, que é uma cópia da Constituição Federal. Na verdade, não é o projeto de lei complementar quem está instituindo a IBS e o CBS. Quem está instituindo é a Constituição Federal, mas mesmo assim ele me traz aqui, né? Ó, ficam instituídos a IBS e já me traz de competência, isso aqui, interessante, e já falamos nas aulas passadas. Competência compartilhada entre estados, municípios e o Distrito Federal. Então, olha só, a CBS, ela não é de competência estadual e parte da receita vai para o município, ela é de competência compartilhada entre estados e municípios. Importantíssimo isso. E a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços de Competência da União. Então está posto aí, foram instituídos, né, o artigo 1º, ele já me replica aí a instituição desses dois novos tributos, CBS, de competência da União, que irá substituir PIS, COFINS e o IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência compartilhada, importantíssimo, dos estados e dos municípios. Pois bem, aqui no artigo 2º, também importantíssimo, ele me traz um princípio, né? A Constituição Federal trouxe vários princípios e nas nossas aulas passadas também já falamos de alguns deles. Mas a lei complementar, ela privilegia um princípio que está aqui, vou colocar ele de azulzinho, que é o princípio da neutralidade. Olha só, já me traz de cara, a CBS, o IBS e a CBS são informados pelo princípio da neutralidade. Olha que bacana, ele vem me explicando o que significa esse princípio da neutralidade. Mais claro impossível. Segundo o qual esses tributos devem evitar distorcer as decisões de consumo e de organização da atividade econômica, ressalvadas as exceções previstas na Constituição Federal. O princípio da neutralidade, ele também me decorre do princípio, né, da não extrafiscalidade, o princípio da fiscalidade, ou seja, eu preciso arrecadar tributo, é claro, ele mantém a máquina pública, ele mantém a prestação de serviços públicos, mas isso deve ser feito, à medida do possível, de maneira a não se interferir nas decisões de consumo e nas organizações da atividade econômica, mantendo o equilíbrio entre essas atividades, que também decorre do princípio do livre comércio, né? Então eu tenho que dar uma liberdade para as partes, para que elas possam tomar as suas decisões baseadas em mercado consumidor, baseado em tecnologia, baseado na distância do seu mercado e não na carga tributária, tá bom? É isso. Por fim, para a gente já entrar na parte final da nossa aula, que é bem rapidinha, né? Embora ainda tenha algumas coisinhas importantes, alguns conceitos. E aqui eu peço bastante atenção nesse artigo 3º, né, que ele me fala assim, para fins desta lei complementar, consideram-se, olha só, eu quero que você veja que ele me traz alguns conceitos. O que é bem? O que é fornecimento? O que é fornecedor? Né? O que é, né, quem é o adquirente? Quem é o destinatário? Então, cada um desses conceitos, vocês vão ver que eles são extremamente importantes para que a gente possa compreender alguns elementos da obrigação tributária, que a gente vai falar, por exemplo, o momento da ocorrência
do fato gerador, o local da ocorrência do fato gerador, onde está quem é o destinatário, quem é o adquirente, e se eles estiverem em locais diferentes, né, já que o imposto incide no destino. Eu trato como destino o local do adquirente ou local do destinatário. Para esses conceitos aqui, eu fiz um resuminho bem bonitinho para vocês. Vou jogar ele na tela aqui agora. E aí vocês, né, depois eu volto lá na legislação. Olha só, primeiro, conceito de bem. O que é o bem? Isso tudo está na legislação, tá, pessoal? Bem é qualquer bem material ou imaterial, inclusive direito. Então, daqui para frente, em qualquer legislação nova tratando sobre reforma tributária, sempre que você vir a palavra bem, não fique preso a uma interpretação física, tá? O próprio artigo 3º, aqui, introdução já dessa legislação, já me diz que, ó, daqui para frente, toda vez que eu usar a palavra bem, significa que eu estou falando de qualquer bem, seja esse bem material, físico, corpóreo, ou um bem imaterial, inclusive alguns tipos de direitos de crédito, vários tipos de direitos, tá? Me traz também um conceito de fornecimento. Entendi o que é bem. E o que é fornecimento? Então, o fornecimento de um bem material é caracterizado pela entrega ou a disponibilização desse bem. Caracteriza-se o seu fornecimento. E o fornecimento de um bem imaterial, inclusive direito, é pela sua instituição, pela sua aquisição, transferência, cessão, concessão, né? Geralmente, quando é um bem imaterial, né, inclusive um direito, né, existe uma formalidade para isso, uma escritura pública, né, por exemplo, um direito de compra e venda. E o fornecimento de um serviço é a prestação ou a disponibilização daquele serviço, né? Ele pode não ter sido prestado, mas disponibilizado. Vou dar um exemplo. Às vezes, né, o exemplo que nós estamos aqui agora, o professor Lucas e a professora Ana Paula está te prestando um curso que é a Expedição Reforma Tributária. Qual o momento do fornecimento desse serviço? É no momento, né, estamos fazendo uma prestação à distância. Olha que esse conceito é importante, inclusive ele interfere no momento da ocorrência do fato gerador. Qual o momento, né? Então ele coloca aqui, ou é o momento da prestação do serviço, o momento em que eu prestei, que você assistiu a aula, ou da disponibilização. Então, para fins jurídicos, né, para fins de reforma tributária, a partir do momento em que esse curso ficou disponível para você lá na plataforma, mesmo que você não tenha assistido, caracterizou-se o fornecimento desse serviço. Tá vendo quanto essas palavras elas são importantes? Né? Também importante, o que é fornecedor? Fornecedor é aquele que é residente ou domiciliado no país ou no exterior, tá? Cuidado, olha só, ele pode estar no exterior? Pode estar no exterior. E que realizará o fornecimento. E o que é fornecimento já está posto aí em cima, né? No caso de um bem material, é aquele que vai entregar ou disponibilizar o bem. No caso de um bem imaterial, vai ser aquele que instituir, aquele que te transferir, aquele que te conceder esse direito. Né? Então tá tudo posto aí. E quem é o adquirente? Cuidado, tá? Eu tenho dois conceitos importantes aqui. Eu tenho o adquirente e eu tenho o destinatário. Quem é o adquirente? Aquele obrigado ao pagamento ou a outra forma de contraprestação, né? Pagamento monetário. Ou eu estou te pagando ou eu estou te oferecendo outro tipo de contraprestação, por exemplo, numa permuta. Né? Então o adquirente é o responsável pelo ônus, pela contrapartida daquilo que você está recebendo. O que é diferente do destinatário. Né? O destinatário pode ser ou não o adquirente. Né? Então eu posso estar adquirindo um produto para mim. Eu sou o adquirente, eu vou pagar. Né? Eu tenho a responsabilidade de contraprestação. E eu sou o destinatário, ele é para mim, eu que vou usar. Mas pode não ser. Eu posso comprar um determinado produto e mandar entregar para você aí na sua cidade. É um presente do professor Lucas. Você é o destinatário. Né? Então são conceitos diferentes. Professor, para que eu preciso saber isso? Porque isso tudo vai interferir no local da ocorrência do fato gerador. Tá? No local da ocorrência do fato gerador, inclusive podendo deslocar a competência tributária. Então são conceitos extremamente importantes. Tá? Então olha aqui, adquirente, né? Aquele obrigado ao pagamento ou a qualquer outra forma
de contraprestação pelo fornecimento de bens e serviços. Importante, né? Pagamento por conta e ordem ou em nome de terceiro, quando eu estou representando um terceiro, né? O adquirente ele vai ser aquele por conta de quem ou em nome de quem decorre a obrigação de pagamento pelo fornecimento de bem ou serviço, ou seja, é aquele que eu estou representando. E olha a diferença do conceito de destinatário. Destinatário é aquele a quem for fornecido o bem ou serviço, podendo ser o próprio adquirente ou não. Todo esse material que está posto aqui para vocês, vocês vão ver que não saiu da cabeça do professor Lucas, né? Todos esses conceitos que estão aqui em forma de mapa mental, na verdade, eles saíram exatamente daqui, da legislação, né? Então, aqui no artigo 3º, também dizendo o que é bem, o que é fornecimento, o que é fornecedor, quem é o adquirente, né? Quem é o destinatário. Então, tá tudo posto aí para você, bonitinho. O que é a minha sugestão? Eu vou deixar aqui, vou gerar o PDF desse mapa mental para ficar fácil no seu estudo. Vou subir aqui na nossa aula junto, aqui logo embaixo. E também você tem em mãos o artigo 3º. Pega o mapa mental, pega o artigo 3º, dá uma lida assistindo a aula que vai ficar de fácil compreensão. Tá? E, por favor, não ignore esses conceitos. Eu sei que a priori são coisas simples, né? Mas esses conceitos é o que vai fazer você chegar com uma base sólida para compreender outros conceitos futuros, tá certo, pessoal? Espero que a aula tenha sido satisfatória e vamos para a nossa próxima aula, já falar do primeiro elemento da obrigação tributária, que é fato gerador. Aula também importantíssima.